Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Nuno, boa tarde. Olá, é um gosto reencontrar-te mais uma vez. Igualmente. Vamos começar esta edição do Leste a Oeste com um foco especial para a América Latina. Poderíamos referir-nos desde já ao jogo de ontem da seleção com a Colômbia, mas de facto o futebol é o menor problema que esta região está a enfrentar. Quanto ao futebol, não falemos de coisas tristes. Mas, de qualquer maneira, eu estive a falar há bocadinho com um dos responsáveis por uma das equipas internacionais de resgate na Venezuela e, infelizmente, o passar do tempo e a não descoberta de muitas das pessoas que estão desaparecidas pode fazer com que, daqui a uma semana, 2 semanas, nós tenhamos números muito diversos desta catástrofe, que está a começar a mobilizar muitas das pessoas que olham para isto. Nós sempre que temos uma catástrofe deste tipo, pensamos no que é que podia ter sido feito e não foi feito. Mas agora há a preparação, eu acho que Lisboa seria um bom sítio para isso, de uma conferência internacional sobre nova construção antissísmica. Portanto, que reunisse os especialistas de todo o mundo, sobretudo os sítios mais atingidos por sismos, e começasse a pensar em novas construções. É evidente que nós não vamos inventar a roda, há muitas coisas que já estão planeadas, mas não seria uma má ideia falarmos em novas soluções que estão a ser desenvolvidas e que não são conhecidas por todos os países. Indo para o cerne da questão, há aqui um vídeo que eu quis trazer porque é uma espécie de uma descida aos infernos. Nós estamos a falar de um habitante de Caracas que eu penso que é Caracas, pelo menos parece-me ser um dos bairros de Caracas. Ele começa a descer, portanto, eles sentem o tremor, não é? Começa a descer e a cada andar que ele desce vai-se descobrindo o pior. Ou seja, ele está literalmente a descer aos infernos. A destruição é cada vez mais. No seu andar não era tão grave. Quando ele começa a descer, percebe-se que o próprio edifício, nas suas estruturas fundamentais, está praticamente a desaparecer. E esse é outro problema que também foi levantado por uma das pessoas desta equipa de resgate, é que os resgates estão a ser dificultados pelo facto de muitos edifícios estarem numa situação altamente instável. E, portanto, é perigoso o próprio resgate e, portanto, têm que ser equipas extremamente treinadas e, sobretudo, equipadas com sensores de vibrações que nos permitem saber em que estado é que se encontra a estrutura. Temos aqui um outro vídeo que é impressionante, que é um vídeo Há vários vídeos dos momentos da tragédia. Este é um momento em que não só os ocupantes de um escritório percebem o momento da tragédia, mas começas a ver aquela parede branca que se começa literalmente a desagregar perante as pessoas. É evidente que elas fazem aquilo todas que são treinadas para fazer, colocarem-se debaixo de estruturas mais fortes, debaixo das mesas, mas repara que, pura e simplesmente, o edifício começa a desaparecer à volta delas e é impressionante porque eu acho que elas mantêm a calma, mas só para dar a impressão do que é que se passou. Depois ainda, esta talvez mais dramática porque confunde o contentamento com a tragédia, porque no fundo isto era uma festa em Naiguatá, em La Guaira, não sei se podemos pôr um bocadinho de som, não sei se há som, portanto estamos a falar aqui de um festival de percussões, praticamente todas as pessoas estavam a vibrar em algum objeto, tambores, tubos, tambores improvisados, outros instrumentos. Até aqui não se percebia bem o que é que estava a passar ainda, porque a própria percussão podia emitir vibrações que pudessem parecer as do sismo, mas depois as pessoas depois começam a perceber que já não são só as percussões que estão a fazer agitar, digamos assim, o solo, e que se passa qualquer coisa. E há um momento em que eles olham para os tambores e percebem que verdadeiramente não é a percussão que está a provocar esta... Gera-se completamente o pânico. E gera-se o pânico. Eu trouxe isto, mas queria também trazer um outro país com que Portugal jogou ontem, e a Colômbia. A Colômbia tem um novo presidente.
é este senhor, Abelardo de la Espriella, viveu muito tempo na Itália, noutros países europeus. É um homem que vem, é um independente, mas vem, obviamente, da direita colombiana. Ganhou estas eleições meramente por 200 mil votos, portanto 0, qualquer coisa por cento. Todo enfim, o poder que estava instituído a partir do presidente Gustavo Petro e que era um poder ligado à esquerda e desde o centro-esquerda até à extrema-esquerda, embora não incluindo o Partido Comunista da Colômbia, todos eles acharam que esta eleição foi falsificada, segundo eles dizem, ou disseram nas primeiras horas, por um mecanismo de interferência eletrónica que seria feito pelos israelitas. Depois, obviamente que estas averiguações não levaram a nada, não houve, obviamente, nenhuma intromissão e, realmente, este homem vai tomar posse. Já foi no fundo, anunciado pelo presidente Petro que enfim, ele tomará posse em condições normais, mas há um problema. É que a Colômbia tem não só um problema de divisão política entre múltiplos partidos, mas também tem o problema das milícias armadas em várias partes do país, milícias armadas de várias origens ideológicas, desde milícias que eu diria políticas, até milícias que estão ligadas ao tráfico de droga, possuem armas e controlam partes do território. É um velho problema colombiano. Eu lembro de uma vez ter entrevistado no antigo Sociedade das Nações o presidente da Colômbia, que dizia que enquanto isso não fosse resolvido, a Colômbia não teria paz, e a verdade é que 2 décadas depois não foi resolvido. E nós temos aqui o primeiro eco que pode trazer alguma esperança, que é uma das milícias a que eles chamam o Clã del Golfo, o Clã do Golfo, que promete que entrega armas se houver um acordo global de desarmamentos paramilitares. Eu não sei se temos aqui som disto, porque eles vão, a certa altura, falar para a presidência, mas não tivemos. Pronto. Muito bem. Mas pronto, esta foi, digamos assim, a primeira facção armada que prometeu que iria depor armas se houvesse um acordo geral. E era isto que eu queria, em geral, também dizer sobre esta outra América Latina que vai muito para além do futebol. Da América Latina, Nuno, vamos agora até à Europa, porque de facto foi uma semana intensa com alguns encontros que merecem aqui uma análise. Do que é que nos vais falar agora? Vou falar do Ministério dos Assuntos Europeus. Há bocado ouvi uma peça muito engraçada sobre o habitante permanente do 10 Downing Street, que podia chamar-se aqui a gato, porque ele realmente politicamente é o mais estável. Também ouvi aqui numa peça 2 momentos de celebração, ou 2 datas, da invasão da União Soviética pelo antigo aliado da União Soviética, que era o Terceiro Reich Nazi. Como sabes, trata-se de 2 aliados que a certa altura se tornaram inimigos, e é importante sempre contar a história toda. E depois o Tratado de Versailles. O Tratado de Versailles é sempre citado porquê? Porque o Tratado de Versailles, por um lado, acaba a Primeira Guerra. Muito bem, é o tratado que, no fundo, parece reconciliar os vencidos, a Alemanha, com os vencedores. Mas é um tratado tão insuficiente que criou ele próprio os germes ou as sementes de uma nova guerra. E, portanto, todos estão de acordo que o Tratado de Versailles é também, em grande parte, as suas insuficiências, é também, em grande parte, responsável pelo começo de uma guerra, pouco mais de 20 anos depois de ter sido celebrado. Mas indo para a minha reflexão sobre coisas que se passaram na Europa esta semana, ia começar com este encontro do Z5, quinta-feira, em Berlim. Tens aqui tens a Polónia, tens a Itália, tens a Alemanha, tens a França e o Reino Unido. Aqui uma recepção calorosa do chanceler alemão à primeira-ministra Meloni. O que é que foi discutido aqui? Eu estive longamente a falar com uma das pessoas que fez parte da cimeira e ela descreveu-me. Ela pode ser um ele, não vou dizer que é uma pessoa. Pode ser um ele, mas pronto, não interessa. O que é que se discutiu? Reformas da União Europeia, reformas políticas da União Europeia, a NATO, relações da NATO e as relações da União Europeia com a NATO e do Pilar Europeu de Defesa com a NATO, a Ucrânia, migrações. Uma das coisas que estes 5 países referiram é que todos eles estão a rever a sua política de imigração com o I, e energia, novas soluções para a energia aprendidas da crise do Golfo, a economia em geral, e aí incluindo as taxas de juros dos bancos e a inflação. Portanto, isto tudo fez parte deste encontro informal dos chamados S5,
que são os 5 países europeus que se juntam mais proximamente para discutir grandes questões estratégicas. Depois também quis trazer aqui uma imagem, porque nem tudo o que parece é. Apesar das más relações políticas entre o governo de Madrid e Washington, do ponto de vista da defesa, as relações parecem normalíssimas. Nós temos aqui uma imagem de Camp Lejeune, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O exercício é o Flitex 250 e tens fuzileiros espanhóis que estão a acolher forças francesas e americanas que participam em conjunto neste exercício anfíbio. Depois falámos também aqui numa peça, no Andy Burnham. Realmente, o Andy Burnham aparece como o primeiro sucessor. Já vamos ao vídeo, eu preciso só fazer um introito, se não se importam, se pudermos só suspender o vídeo para não... Muito obrigado. Não revelar já. Para não revelar já, exatamente. Andy Burnham, como sabes, é um homem que vem da zona de Manchester. Ele é um homem que tinha mais ou menos um percurso político próximo do Keir Starmer, embora se diga que o Keir Starmer está mais para o centro, entre aspas, e o Burnham mais para a esquerda, também sempre entre aspas, porque as noções de centro-esquerda e direita no Reino Unido têm uma peculiaridade, é que não se confundem com as nossas noções, e as nossas também às vezes são discutíveis, e por sua vez também não se confundem com as dos Estados Unidos, que também são discutíveis, mas o Andy Burnham é um homem que vai ter como grande, para já, o primeiro desafio. Será ele o único candidato? Até agora é. É que se não for ele o único candidato, tem que se abrir um processo dentro do próprio partido que se aproxima um bocadinho como as primárias nos Estados Unidos. Para já ele é o candidato e ele vai ter aqui um problema. Em 2015, ele sai de uma disputa no Partido Trabalhista dominado pelo Sr. Corbyn, que era acusado de ser contra Israel e até de ser antissemita. E o Burnham, que é um homem que vem, entre aspas, da esquerda clássica, não marxista, mas clássica, veio dizer que é preciso uma reconciliação com Israel. Ele faz estas afirmações. Isto passa-se em 2015, quando ele era candidato à liderança. E ele diz o seguinte em 2015, portanto há 11 anos. I think we need to now reach out. And we need to show that we are listening to people across the board, ao público em geral e à nossa comunidade, e eu vou deixar aqui muito claro que estas relações com Israel ficaram muito destruídas. E, portanto, eu como líder do próximo partido, do Partido Trabalhista, vou dizer aqui hoje que a primeira visita que eu fizer ao estrangeiro vai ser a Israel. As coisas mudaram. Quer dizer, a água passou debaixo das pontes, estamos a falar 11 anos depois, e, portanto, não tenho certeza se a primeira visita do Andy Burnham, se ele vier a ser o sucessor, se vai ser Israel, mas é um velho vídeo que agora tem sido repescado. Por outro lado, temos este senhor, vamos aqui ver, o Sr. Farage, que é, como tu sabes, o líder do partido Reform, e a grande questão é, a grande ameaça aos trabalhistas são os conservadores, é vinda do Partido Conservador, dos Tories, ou é vinda deste senhor? Nós temos ali uma página a propósito dos 10 anos do Brexit, quando o Farage, eu lembro, estávamos a fazer aqui a cobertura e os comentários à noite, até uma certa altura parecia que o Brexit tinha perdido, mas a partir de uma certa altura percebeu-se que o Brexit tinha ganho. E ele próprio, o Farage, foi surpreendido porque todas as sondagens não davam a vitória ao Brexit. E o que decidiu o Brexit não foi propriamente aquela parte do Reino Unido que trabalhava na economia financeira, na City, nem nos grandes mercados financeiros, mas foi aquele Reino Unido dos campos, das vilas, das pequenas cidades, que se considerava prejudicado com ou sem razão. E nós temos aqui, é curioso que à esquerda, nós temos uma sondagem muito interessante, que foi publicada agora, em que tenta comparar, não o líder dos Tories, que é uma boa líder neste momento, do ponto de vista da firmeza e do discurso, mas tenta comparar o Andy Burnham ao Nigel Farage, como se o Nigel Farage fosse realmente o grande inimigo. E é curioso que o Andy Burnham e o Nigel Farage, em muitos campos, isto tem a ver com a sua personalidade, aparecem muito próximos, apesar de, não sei se podemos ampliar, Nigel Farage, em geral, conseguir vantagem sobre o Andy Burnham, em geral, está ali a vermelho, conseguir vantagem sobre o Nigel Farage. Talvez por uma razão muito simples, é que o Nigel Farage, neste momento, comanda um partido que é um bocadinho um partido ao contrário de um partido com que é comparado em Portugal, que é o Chega. O Chega é um partido que é o segundo no Parlamento. E
tem uma pequena estrutura autárquica. O partido Reform é o contrário. Praticamente é inexistente na instituição nacional, que é o Parlamento, mas tem uma grande estrutura autárquica em função das últimas eleições locais, como sabes, onde ganhou muitas posições. Não é o partido mais votado, mas tem uma grande estrutura autárquica. E há quem diga que, por causa disso, pode ter mais sucesso no todo nacional, preparando as próximas eleições, do que o Partido Conservador, que seria o inimigo principal do Sr. Burnham. Depois, o Reino Unido continua a ter um problema grande na defesa nacional. Hoje, o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas britânico veio escrever um artigo num jornal inglês a dizer que o Andy Burnham, quando chegar ao poder, tem que reunir imediatamente um Conselho de Guerra e tem que apostar na defesa. Mas, perante as notícias algo desencorajadoras sobre os gastos britânicos na defesa, que serão aparentemente insuficientes, nós temos o chefe de Estado-Maior do Exército Britânico, Rolly Walker, que veio tentar, no fundo, trazer alguma esperança aos corações militares. Foi a uma conferência, a Conferência do Rusy, e veio explicar a doutrina militar britânica face a uma agressão russa e em que medida é que essa doutrina se enquadra na doutrina da NATO. Nós vamos ver esta exposição. All of our activity in Europe must now be focused on gaining advantage. This is specifically resulting in denying the Russians any sense that they have the freedom to act at a time and place of their choice and expanding every opportunity for us to do that ourselves. So in the next year, I expect to see much greater numbers of our remote and autonomous systems forward on our eastern flank, ready to strike and act within 30 minutes, all orchestrated by Asgard as it goes into its next spiral. I really want the UK to be catalytic in Commander Lancom's vision for the Eastern Flank Deterrence Initiative, because that's how we keep our countries and our alliance safe. But if that deterrence fails, and history tells us it does on occasion, the cost we impose on that aggressor must be felt immediately, and preferably before they even get out of their own assembly areas. So in simple terms, Comarch has got to be capable of doing what a Ukrainian corps can do today. That is persistent, mid and deep range strikes, hitting the adversary hardest where it hurts them most. That is what stretches their front lines, it's what starves their front lines and the material and the people to sustain their defence, and then be able to, at their weakest points, strike deep to turn a flank, all the while dismantling any attempt they have to mobilise for attack and to get close. And all of that, taken together, is just what the First Army does. That is the army we have and can field today, which is made up of the regulars and the reserves. But my contention is we've got to go further. We've got to be able to build stronger. And because land power does not begin on the battlefield, it begins in society where the wars are fought and won. A ligação entre o Reino Unido e a NATO é essencial. O Reino Unido, no fundo, é uma espécie de fronteira marítima dos países da União Europeia e, portanto, enquanto membro da NATO, é também, de certa forma, um fator de proteção da União Europeia, que é essencialmente uma união de países continentais. E acho que esta fotografia aqui diz tudo. Tens aqui um avião-tanque britânico, portanto, um avião de combustível, que reabastece os caças suecos Gripen, que pertencem à Força Aérea da Suécia, e a relação também entre o Reino Unido e os países da Escandinávia é muito importante. A Europa também é feita de um parceiro, ou de um vizinho, digamos assim, do Reino Unido, que é a Irlanda, a República da Irlanda, que vai agora assegurar a presidência da União Europeia. As forças da defesa da Irlanda, vou tentar dizer o nome em irlandês, ou Glinu Erhun, e quer dizer Forças de Defesa da República da Irlanda, estão a mobilizar-se para proteger as fronteiras devido à possibilidade de novas ameaças por causa de Dublin vir a ser o novo país, digamos, presidente da União Europeia. Nós temos aqui
forças de helicópteros e forças navais irlandesas, apostos, mas que têm colaborado muito também com o seu vizinho britânico, o que se calhar há umas dezenas de anos atrás era impossível. Depois continuamos a ter na Europa uma grande solidariedade em relação ao que fazer com a chamada frota fantasma russa. Quer dizer, seja a Alemanha, seja a Suécia, seja a França, seja o Reino Unido, todos eles apreendem os navios que parecem ter sido denunciados e que caem dentro de um mecanismo de sanções. Este aqui é um petroleiro chamado Deliver, que foi interceptado agora junto à Sicília pelos franceses. Portanto, não foi interceptado pelos italianos, mas em conjunção com os italianos, os franceses interceptam a Sicília. Ele ia para Singapura, vinha de Primorsk, na Rússia, com bandeira dos Camarões, que aparentemente é uma bandeira ilegal, ou seja, é uma bandeira de conveniência, mas que já não tinha sido renovada. E, portanto, esta apreensão também mostra como a Europa está ligada a isso. Depois há algumas confusões entre política interna e política externa. Não é só em Portugal que essas coisas acontecem. Por exemplo, na República Checa, o presidente Petr Pavel, que é um homem que não concorda com a liderança do executivo, que é um executivo de coligação, aquilo que chamaríamos um executivo populista. O presidente Pavel é muito pró-NATO. Este governo populista é muito, digamos assim, cético em relação à NATO e muito mais ainda em relação à Ucrânia. E o problema é que, como tu sabes, vai agora haver a cimeira da NATO em Ankara e o governo decidiu excluir o presidente da delegação. Ou seja, o governo checo não quer que o presidente da República Checa vá à delegação, vá a Ankara. Portanto, excluiu a delegação. E o presidente Pavel, por isso, simplesmente recorreu aos tribunais, e sobretudo ao Tribunal Constitucional, dizendo esta manobra é legal ou ilegal. Portanto, vamos ter um caso judicial entre o presidente da República Checa e o seu próprio governo por causa da ida a Ankara. Quem vai, obviamente, a Ankara vai ser o governo português. Nós hoje temos, e mais à frente, temos uma entrevista extensa com o Ministro da Defesa Nacional português, mas sobre Ankara, o que é que Portugal leva na mala para essa cimeira, que alguns dizem que é uma cimeira muito importante da NATO. E temos aqui essa resposta do atual Ministro da Defesa Nacional portuguesa, Nuno Melo. Na cimeira de Ankara, na Turquia, confirmaremos o caminho assumido em Haia, ou seja, de maior investimento na defesa e maior internacionalização da economia portuguesa. Queremos crescer em 2026 para 2,1% do PIB em defesa, mais 1% em resiliência, mas connosco partirão também representantes de empresas portuguesas altamente tecnológicas que têm vindo a fazer o seu caminho e, através desse caminho, ajudando a reforçar o pilar europeu de defesa da NATO, o que, para além do mais, nos ajuda a fazer aquilo que tem que ser feito quando lemos, como estamos a ler, o atual contexto geopolítico global. Em França, onde se preparam grandes transições políticas com as presidenciais do ano que vem, aquilo que marcou a semana foi a entrada no panteão, como tu sabes, abriga os maiores da França, do corpo do historiador Marc Bloch e da sua mulher. O Marc Bloch foi um herói da resistência à ocupação nazi, finalmente foi para o panteão. Temos aqui o Emmanuel Macron a passear e a pensar porque é que Marc Bloch não estava ainda no panteão. A verdade é que o Marc Bloch era aquilo que poderíamos chamar um nacionalista de esquerda, um historiador brilhante do ponto de vista técnico e científico e, muito interessante, um judeu laico. Quer dizer, ele era de origem hebraica, mas ele era um homem que não era propriamente um homem religioso e, portanto, ele não se identificava como judeu, mas sim como cidadão francês. E é um homem que tem um percurso, penso eu, admirável. Vou mostrar aqui uma fotografia em que vamos ver o livro em que ele diagnostica. Portanto, ele já estava aqui numa situação de derrota. Ele tenta explicar porque é que a França perdeu a Primeira Guerra Mundial face aos alemães. Ele diz que a França não se adaptou. O livro chama-se L'étrange défaite, a derrota estranha. E era um livro que merecia, eu penso, que ser traduzido em português, mas depois temos ali também a sua recepção da Legião de Honra francesa. Porquê? Porque ele é um homem que podia ter fugido da França. Ele combateu na Primeira Guerra e na Segunda Guerra a favor da França, distinguiu-se nas duas guerras. Ele podia ter fugido de França, podia ter propostas de emprego em vários países europeus não ocupados e nos Estados Unidos, mas ele preferiu ficar em França, fiel à ideia, eu sou um cidadão francês e quero resistir dentro do meu país à invasão por uma potência estrangeira. E, portanto, eu acho que ele merece, independentemente de saber se é de esquerda ou de direita, ele merece plenamente estar no panteão.
Temos viajado ao longo desta edição do Leste a Oeste. Vamos agora viajar a mais um local. Vamos até ao Médio Oriente e vamos tentar perceber qual é que é a posição dos restantes países do Médio Oriente relativamente ao Irão, principalmente desde o plano de ação conjunto com a União Europeia em 2015 até a todo este momento que estamos a viver agora. No fundo, isto é uma investigação que enfim, no fundo, eu tinha começado a preparar isto logo a seguir ao começo deste conflito, falando essencialmente com, enfim, diplomatas e até líderes de alguns países árabes e países do Médio Oriente em geral, mas sobretudo países do Golfo, conversas longas sobre a sua relação com o Irão. E começo com uma pequena brincadeira, como é possível ser persa. Eu vou buscar uma obra que é de 1721, do grande Montesquieu, como sabes, um dos grandes filósofos da política do princípio do século XVIII, sobre a separação dos poderes, sobre vários tipos de poderes do Estado, sobre o espírito das leis. E ele escreveu um livro muito interessante, nessa altura, chamado As Cartas Persanas. Na altura não se dizia persas, dizia-se persanas, as Cartas Persanas, que descrevem a visita a Paris de dois persanos, na altura, que primeiro passeavam por Paris vestidos à parisiense e depois passearam por Paris com os seus trajes normais. Na altura não sabia muito sobre a Pérsia, portanto ele usou os nomes Rika e Uzbek, eram dois persas, que quando começaram a andar vestidos à persa, como está aqui, eram interrompidos nas ruas de Paris. Este livro não é bem um romance, o Montesquieu dizia, é uma espécie de um romance, mas é essencialmente um sítio de reflexão político-social sobre o conhecimento ou desconhecimento que a Europa tinha do Médio Oriente. E a certa altura, quando eles estão vestidos à persa, perguntavam-lhes, mas os senhores são persanos? Mas como é possível ser persano? Hoje seria, mas os senhores são persas? Mas como é que é possível ser persa? E era uma interrogação irónica que ele reproduz neste livro. Seja como for, nós hoje conhecemos bastante sobre a Pérsia, sobre o Irão. A Pérsia passou a chamar-se Irão a partir de 1935, se bem me lembro, não, mas acho que foi 35. E começamos com uma parte da história que tem a ver com a religião. O Irão, como sabes, é essencialmente um país xiita. Os muçulmanos, todo o mundo, estão divididos essencialmente em várias correntes, mas a mais importante é a divisão entre xiitas e sunitas. Os xiitas e sunitas são, obviamente, todos muçulmanos, portanto, acreditam nos mesmos princípios, só que aplicam os princípios de uma maneira diferente. E o princípio da autoridade, há várias diferenças, mas o princípio da autoridade é também diferente. Quer dizer, enquanto que os sunitas, essencialmente, acreditam na possibilidade de ser interpretado o texto sagrado através de estudiosos, através de, digamos, pessoas cultas que podem dizer esta passagem quer verdadeiramente dizer isto ou quer dizer aquilo. Tem algumas pessoas cultas que estão, inclusivamente, em posições de autoridade, por exemplo, no Cairo, no Egito, mas os xiitas baseiam-se não tanto na interpretação de cada comunidade, mas na interpretação de uma hierarquia, e nós conhecemos essa hierarquia, sobretudo no Irão, através dos ayatollahs, não é? Seja como for, os xiitas, através do tempo, criaram uma divisão, os xiitas e os sunitas, através do tempo, criaram uma divisão que alguns comparam aos protestantes e aos católicos na Europa e, sobretudo, na altura em que protestantes e católicos estavam acirrados uns contra os outros. Portanto, é importante saber se as comunidades xiitas que existem no Médio Oriente, primeiro, são importantes, fora do Irão, e segundo, se estão solidárias com o Irão e umas com as outras. Este mapa parece-me interessante porque realmente tu tens, só há dois países em que no fundo, três países, um deles muito pequeno, em que no fundo os xiitas são maioritários. O Irão propriamente dito, 92%, o Iraque, em que temos 62% de xiitas, e depois o pequeno Bahrein, que tem 70% de xiitas. Todos os outros... e o Azerbaijão, que tem também uma percentagem grande de xiitas, 75%, mas que não estão tradicionalmente ligados aos xiitas do Irão e tem grandes diferenças. Depois a Turquia tem também uma percentagem interessante, 15%, mas são os alevis, que são uma subcorrente dentro do movimento xiita. Como tu vês, em todos os outros países da região, a percentagem de xiitas é relativamente diminuta, talvez com exceção do Iémen, onde tens cerca de 40%, quase todos eles
no fundo, nesta zona, e muitos deles, como sabes, em posições de guerra contra a Arábia Saudita e os Emirados, e em posições de aliança com o Irão. Isto para te dizer que é difícil ao Irão fazer duas coisas. Por um lado, ignorar que existem comunidades xiitas por muitos países, por exemplo, no Líbano, em que os xiitas são essencialmente 32%. Portanto, o Irão não pode ignorar que há xiitas que podem precisar da sua, digamos assim, proteção. Uma coisa é a proteção, outra coisa é saber se eles querem ser dominados politicamente pelo Irão. Também é importante perceber isso. O Irão não pode desconhecer isso. Mas também não pode desconhecer uma outra coisa. É que, como nenhum deles é a maioria nestes países, obviamente que ele não pode pretender que o Irão seja uma espécie de uma potência imperial que domine as maiorias sunitas nos outros países. Porque há aqui grandes países sunitas, a começar pela Arábia Saudita, a começar pela Turquia, que obviamente não aceitarão um domínio político-religioso do Irão. Eu trago aqui uma imagem que é o do vídeo. Antes disso, eu peço desculpa, eu esqueci-me, saltei várias etapas, não sei se podemos voltar atrás, e antes ainda deste mapa. Eu tinha aqui um vídeo do jogo de futebol entre o Irão e o Egito, que este campeonato do mundo de futebol tem sido um campeonato em que se joga futebol, mas também há uma forte componente política. E tu vês aqui os espectadores, sobretudo do Irão, que por sua vez estavam divididos entre monárquicos e liberais de um lado e adeptos do regime por outro, mas todos eles torciam pela sua seleção. E enfim, a derrota face ao Egito, a eliminação face ao Egito, foi algo que caiu muito profundamente na mentalidade iraniana. E os iranianos, no fundo, face à divisão do país, tentam fugir para o futebol, mas nem aqui as coisas correram bem. A seguir a este mapa, eu realmente queria mostrar a tempestade do deserto que se passou em 1991, portanto, como sabes, foi uma operação americana contra Saddam Hussein, no Iraque, e onde se notou profundamente a divisão entre estes países que eu referi da região. Por um lado, tens o Iraque, que na altura não era dominado pelos xiitas, mas por uma facção sunita, portanto era no fundo dominado por uma minoria, e do outro lado tinhas vários países que se opunham ao Iraque, uns xiitas e outros sunitas, mas que se opunham ao Iraque por causa da invasão do Kuwait. O Iraque tinha invadido o Kuwait, como sabes. O Irão tinha uma posição neutral, quer dizer, o Irão não estava nem ao lado dos americanos, nem ao lado do Iraque, mas também não hostilizava ao Iraque. Curiosamente, Iraque tinha sido o seu pior inimigo até há uns anos atrás, porque o Iraque tinha invadido o Irão e tinha atacado o Irão com armas de gás, digamos assim, armas químicas. Aqui tens Colin Powell, que na altura era o responsável militar supremo dos Estados Unidos, e isto passou-se numa altura em que o Irão foi surpreendido pelo facto da Força Aérea Iraquiana, em peso, os aviões mais modernos, terem fugido das bases iraquianas e terem aterrado nas bases iranianas, como abrigo. O que aconteceu? O Irão acabou por ficar com esses aviões. Portanto, o Irão apropriou-se ou nacionalizou esses aviões e eles passaram a ser importantes para a própria Força Aérea do Irão. A grande questão é como é que hoje estes países que vamos mostrar aqui olham o Irão, como é que estes países, desde o Oman até ao Kuwait, até a Arábia Saudita, até aos Emirados, até ao Bahrein, como é que, no fundo, estes países olham o Irão. Estes países, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que são quase todos eles monarquias, ou formas de monarquia tradicional. E o Irão é uma república islâmica, mas uma república. E todos estes países hoje de manhã, condenaram os ataques que o Irão terá feito a vários países, sobretudo o Kuwait e o Bahrein, e acusando o Irão de estar a preparar mais uma vez uma aventura que seria suicida no Golfo. E, portanto, temos que saber como é que estes países, neste momento, olham para a presença do Irão. A posição, por exemplo, da Arábia Saudita é pouco conhecida. A posição da Arábia Saudita, em 2018, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, 8 de maio de 2018, dizia o seguinte: porquê é que eu trouxe esta citação? Porque isto dá-se, nem mais nem menos, quando Donald Trump se retira do tratado com o Irão. Portanto, o famoso tratado tinha sido negociado durante Barack Obama. Os Estados Unidos retiram-se do tratado, dizendo que o Irão não estava verdadeiramente a cumprir o programa, tinha um programa nuclear clandestino. E o que é que a Arábia Saudita diz na altura? Diz o seguinte: o Irão usou os benefícios económicos derivados do levantamento das sanções
para continuar as suas atividades desestabilizadoras da região, em particular ao desenvolver mísseis balísticos e ao apoiar grupos terroristas. É preciso enfrentar o perigo que a política iraniana constitui para a paz e segurança internacionais através de uma análise integral que não se limita ao programa nuclear, mas inclua todas aquelas ações hostis. Portanto, a Arábia Saudita tinha uma posição muito clara. Achava que o Irão era o grande desestabilizador de toda a zona do Golfo e, em geral, digamos assim, do Médio Oriente. O Irão nunca negou que tinha programas de mísseis extremamente sofisticados e que, durante a guerra, teve perdas, por exemplo, na questão dos drones, mas conseguiu também atacar alguns países do Golfo, como, por exemplo, o Bahrein, que tens aqui com uma das principais bases americanas do Bahrein, com vária destruição. E, por outro lado, nós estamos a ter uma série de vídeos que vêm da Guarda Revolucionária do Irão, em que o Irão revela segredos do seu próprio programa de mísseis balísticos. Acho que podemos mostrar aqui o primeiro vídeo, é o vídeo 10, que tem a ver com... Já estamos a vê-lo ali, peço desculpa. Este vídeo 10 é o vídeo que mostra uma experiência que durante muito tempo se disse que não existiu, portanto que era uma invenção dos americanos, e que é a adaptação do famoso míssil Scud, os tais mísseis que choviam praticamente do Iraque contra as potências ocidentais e que também eram possuídos pelo Irão. E o Irão, em 1996, criou um programa chamado Zafar 66, em que começou a lançar mísseis Scud a partir de grandes navios, sobretudo petroleiros. Portanto, o míssil Scud transformava-se de um míssil terra-terra para um míssil mar-terra. E isto, obviamente, dava uma penetração muito diferente a estas armas. Também foi divulgado pela Guarda Revolucionária do Irão um outro míssil, que também mais ou menos foi experimentado nesta altura, que tinha um reator gigantesco, o reator KM, com 2,4 metros de diâmetro, em que, no fundo, o Irão estava a preparar o quê? Já estava a preparar aquilo que seria o antepassado de um míssil intercontinental, que poderia não só partir do Golfo, mas ir até a distâncias muito grandes. Aquele vídeo que aquela fotografia que eu há bocado estava a falar era uma fotografia sobre a atual guerra e, portanto, o facto de quer os países do Golfo, quer o Irão reivindicarem vitórias e derrotas nesta guerra. Tu aqui tens o chefe do grupo de drones iraniano, que reconhece que perdeu várias das suas unidades. Estes são alguns dos homens que morreram no lançamento destes drones, que depois foram alvo de contra-ataques americanos e contra-ataques israelitas. Está ali uma imagem da destruição de essas bases de drones. E aqui, então, a tal base americana no Bahrein, também largamente destruída por contra-ataques iranianos. Portanto, os países do Golfo sabem quais são as possibilidades do Irão e sabem também quais são as suas possibilidades e as possibilidades dos Estados Unidos e de Israel. Por outro lado, aquela imagem que estávamos aqui a mostrar, de uma rede social, é de Ebrahim Aziz. Ebrahim Aziz é nem mais nem menos do que o mais alto responsável da Comissão de Segurança Nacional do Irão. E eu falava há bocadinho na condenação que os países do Irão, dos países do Golfo, fizeram do Irão, dos ataques de hoje, e ele aqui já fazia um aviso. Portanto, isto foi esta semana. Ele veio dizer, tenham cuidado, não julguem que as bases americanas no vosso território os protegem, porque não protegem. O Irão continua a ter capacidades muito importantes para responder a qualquer tipo de provocações e, neste aspecto, tem que ter, essencialmente, atenção. Os Estados do Golfo, os países do Golfo, qual é o principal problema? Eles estão colocados num dilema. Por um lado, não querem pedir ao Irão para se desembaraçar de todos os seus mísseis, porque eles próprios também têm mísseis. Mas querem que o Irão se desembarace dos chamados mísseis ofensivos. E, portanto, o que é que eles pedem? Que o Irão mantenha, em princípio, os mísseis de curto alcance e os mísseis de defesa aérea. Nós vamos mostrar aqui um documento que me parece importante. Estes são mísseis anti-navio que o Irão tem e que estão essencialmente cobertos em caminhonetas de uso civil. Portanto, os países do Golfo sentem-se ameaçados porque acham que é muito difícil conseguir perceber onde é que estas caminhonetas são com uso civil e quando é que elas têm um uso propriamente militar.
Portanto, uma das fontes que eu consultei também do Golfo diz que o Irão, quanto muito, deverá ter a possibilidade de defender o seu espaço aéreo. Estas são as várias camadas de defesa do espaço aéreo iraniano. Tens aqui a capital, no fundo tens aqui uma defesa de curtíssimo alcance, isto aqui são os nomes dos tipos de mísseis. Tens uma defesa de curtíssimo alcance, depois tens uma defesa de baixo alcance, depois tens média-baixa e média-alta. Ora bem, o que é que os países do Golfo dizem? Vocês podem ficar com isto porque isto tem a ver com a defesa do vosso território. E, portanto, isto é permitido. Mais do que isto, tem que ser alvo de negociações. Esta imagem também me parece interessante porque, segundo algumas análises, o Irão terá conseguido reconstituir parte desta estrutura. Quer dizer, parte desta estrutura que tinha sido destruída pelos americanos e pelos israelitas em fevereiro terá sido reconstruída. É evidente que as análises não são unânimes sobre isso, mas há realmente a indicação que alguma desta estrutura de defesa terá sido reconstruída. Na sua viagem de um dia ao Paquistão, o presidente Pezeshkian, que nos vai aparecer aqui no vídeo, foi escoltado, isto é alguma ironia, foi escoltado na viagem para o Paquistão por aviões de origem vária, americanos e chineses. Não havia aqui, no fundo, aviões de uma terceira categoria. E deve ter sentido alguma coisa ser escoltado por aviões que pertenciam também, pelo menos no seu fabrico, àquela potência que destruiu grande parte do Irão. Por outro lado, há aqui um problema interessante, e que para isso preciso de uns minutos para o tentar explicar. O Irão diz que no memorando de entendimento não estão incluídos os seus mísseis balísticos, ou seja, que dentro de tudo aquilo que o Irão tem que se livrar, não há menção a mísseis balísticos. Os Estados Unidos já disseram, não há menção, mas vai haver uma reunião dos tais países do Golfo com o Irão para saber o que fazer desses mísseis, sobretudo os tais mísseis ofensivos. O primeiro-ministro do Paquistão, que é o mediador, quando recebeu o presidente Pezeshkian do Irão, foi ao Parlamento nessa manhã dizer que, no entanto, os mísseis estavam no memorando. Vamos ver aqui o vídeo. बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर चाहे वो जौहरी असासे हैं चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं. Ele diz ballistic missiles, portanto, como sabes, para quem siga as discussões dentro do Paquistão, tu tens a língua local e depois tens muitas expressões em inglês. E ele realmente vem dizer, dentro deste memorando, em que nós fomos mediadores, existe uma referência aos mísseis balísticos. O presidente do Irão ouviu isso e obrigou o próprio primeiro-ministro do Paquistão, nessa tarde, a desmentir-se. E o primeiro-ministro do Paquistão veio-se desmentir. E vamos ouvir aqui o desmentido com legendas. I would say with fullest command at my domain that this MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iran side never wanted to even discuss about it. So that is not an impression. That is a fact of matter. So there should be no second thoughts about it. It must not be misconstrued because there are spoilers all over the world to scuttle this peace deal. They don't want Iranian nation, great nation, to come out of this ashes of war and touch the zenith of glory. So I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, there cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU, which has been signed by me as a mediator, does not mention about ballistic missiles at all. And that is the stated position. So there should be
No confusion about it. Thank you very much. Portanto, de manhã havia mísseis balísticos no memorando, à tarde não Deixa havia bem claro mísseis. que não. Alguns intérpretes da realidade paquistanesa vieram dizer que isto não foi um engano, que quando o Primeiro-Ministro falou ao Parlamento, o que ele queria dizer é que esses mísseis iam ter que ser discutidos mais tarde ou mais cedo. Mesmo que não estivessem no memorando, o memorando continha as sementes, digamos assim, para essa discussão. E, portanto, nos próximos 60 dias ou nos próximos 90 dias, muito provavelmente essa discussão viria ao de cima. Mas a verdade é que ele teve que se desdizer no próprio dia, e eu diria que nos próximos dias e semanas nós vamos ainda ter que discutir muito sobre este tema, porque a questão dos mísseis é uma questão que tem a ver com a atual realidade. Os iranianos têm mísseis, têm muitos mísseis ainda, têm muitos que estão em áreas subterrâneas, e os países do Golfo também têm. E os Estados Unidos também têm. E, portanto, é um tema inescapável. Agora, a questão é, como é que se pode obrigar o Irão a não possuir determinadas categorias se os seus vizinhos as tiverem? Esse é que é o grande problema, é saber se vai haver um acordo a esse tipo. É evidente que os vizinhos podem dizer assim, bom, nós temos esta capacidade, mas nós nunca a usámos ofensivamente, e o Irão já a usou. Portanto, o Irão começou, há um precedente. Mas isso tem a ver com as negociações políticas que vão começar rapidamente. Outro problema, talvez um problema ainda maior, e esse está também fora do acordo ou do memorando, se bem que alguns americanos dizem que faz parte do preâmbulo, que é a questão dos grupos subsidiados do exterior. Ou seja, o Irão tem, tínhamos visto há bocado as comunidades xiitas ao longo do Médio Oriente, o Irão tem vários grupos que são simpáticos ou estão aliados ao Irão e que se diz que são subsidiados, quer financeiramente, quer através de armas e munições, e através de treino militar, e um deles é, obviamente, o Hezbollah. Como sabes, há neste momento uma espécie de um acordo entre Israel e o Líbano sobre o Hezbollah. Vamos hoje falar disso no Guerra Fria na SIC, mas seja como for, um dirigente do Hezbollah, neste caso o Mahmoud Komati, veio dizer o seguinte sobre o papel do Hezbollah em relação ao Irão e em relação à situação do Golfo, e veio também trazer uma ameaça aos países do Golfo que temos estado a falar. السلام اولا، واثنين يؤخرون تسليم السلاح حزب الله يؤخرون تسليم السلاح. بالنقطة الأولى نحن معرقلي الاستسلام ولسنا معرقلي السلام، نحن من محبي السلام العادل والقوي، ولكن من معرقلي ومحاربي، مش بس معرقلي، ومحاربي الاستسلام، نحن متمسكون بالسيادة. والنقطة الثانية إن نحن عم نأخر تسليم السلاح، لا مش عم نأخر، نحن لا يمكن أن نسلم السلاح، عم نأخر يعني عم نعطي فرصة كم شهر كم سنة، مستحيل أن نسلم السلاح للأمريكان ولهذا الفريق اللي عم يبعث الأسماء، خليه يفهموا لا يتعبوا حالهم ولا يبذلوا جهدهم ولا يبعثوا أسماء ولا يحبكوا فتن ولا يحبكوا مؤامرات. نحن اليوم صرنا قادرين نغلق مضيق هرمز، نحن اليوم صرنا قادرين نغلق مضيق باب المندب. أنتم كمحور مقاومة؟ كمحور طبعا نحن اليوم صرنا بنهدد التجارة العالمية، فيما لو أرادوا أن يظلمونا من جديد التجارة العالمية. نحن اليوم قادرين أنه نوقف مفاوضات ونمشي مفاوضات على المستوى الدولي بما يتعلق بين إيران وأمريكا. مقاومة ما عادت والله وحيدة. نحن قادرين انه اخواننا باليمن يسكروا مطار بن غوريون. É preciso não esquecer que o Hezbollah, o Partido de Deus do Líbano, é um partido político, mas é também um exército. Às vezes costuma-se salientar a sua condição de partido político, outras vezes há quem sustenta a sua posição de mecanismo assistencial aos mais pobres e aos desvalidos, mas é também um exército, e é um exército que está perto da fronteira com Israel. E o secretário de Estado americano, Rubio, vem dizer que estes grupos, Hezbollah, o Hamas, o Ansar Allah do Iémen, que estão todos incluídos no acordo. Vamos ver qual é o raciocínio do representante máximo da diplomacia americana. Trying to ease concerns to allies here in the region. Well, that most certainly will come up in these conversations. And there are items outside the MOU that are certainly going to be covered, but that's one that will have to be covered. It'll be discussed. I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region,
Well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations. Outro tema que também interessa, obviamente, aos dirigentes árabes do Golfo é o de saber o que é que aconteceu ao líder supremo. Ele está vivo, não está vivo, alguém fala por ele, é ele mesmo que fala. Há dúvidas. Eu devo dizer que a maior parte, não digo todos, mas a maior parte dos líderes do Golfo com quem eu falei, ou dos representantes dos líderes, acredita que o líder supremo está vivo. E, portanto, continua a ser uma força política importante dentro do Irão. Mas há quem traga algumas teorias da conspiração, porque se descobriu que o gabinete do Sr. Ghalibaf, que é, como sabes, é o presidente do Parlamento, tem sido um negociador, e o gabinete do Supremo Líder usam os mesmos instrumentos virtuais nas redes sociais. O mesmo equipamento, as mesmas autorizações. Não acho que isto seja, sinceramente, uma prova, mas a verdade é que já se criou esta teoria de que, no fundo, era o Sr. Ghalibaf que falava pelos dois. Isto não queria dizer, obviamente, que o Supremo Líder estivesse morto, mas queria dizer que tinha sido o Presidente do Parlamento que tinha assumido a comunicação do Estado iraniano em nome do líder. Não é uma tese que seja muito corrente, mas não podia deixar também aqui de relevar e de a trazer. Outra questão, obviamente, muito importante destes países do Golfo, face ao Irão, é a questão do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz tem, de um lado, o Irão e do outro lado, o Omã. E numa pequena parcela, já fora do Estreito, mas muito próximo, tem os Emirados Árabes Unidos. O mapa é muito complicado. Nós temos aqui a fronteira, aliás, uma zona lindíssima, de férias, enfim, noutras alturas, provavelmente as pessoas lembrar-se-ão disto que eu estou a dizer, mas esta é a fronteira entre o Omã e os Emirados Árabes Unidos. O Omã e os Emirados Árabes Unidos não têm exatamente a mesma posição sobre o Estreito de Hormuz, mas concordam numa coisa: o Estreito de Hormuz não pode ser controlado só pelo Irão. Do ponto de vista do direito internacional, tem que ser controlado pelo Irão e pelo Omã. Há partes do Estreito que têm uma largura maior, onde há claramente águas internacionais, e há uma parte do Estreito que tem um encurtamento, digamos assim, das margens, e em que praticamente só cabem as águas territoriais do Omã e do Irão. Mas não há nenhuma parte do Estreito que possa ser controlada só pelo Irão, e esse é um dos problemas que neste momento também está a ser levantado. Entretanto, o secretário de Estado americano fez um périplo para explicar a estratégia americana face aos árabes. Aqui tens o Marco Rubio no Abu Dhabi, e depois vais ver também Marco Rubio no Kuwait, dois países que estão extremamente interessados nesta situação. Ele aqui foi visitar a Embaixada Americana no Kuwait e celebrar, no fundo, também memórias da tal tempestade do deserto. E eu gostava de acabar para mostrar uma outra fotografia que me parece importante. As ligações não são só no Golfo, são também nos Estados Unidos. Aqui à esquerda tens o Ministro do Interior do Qatar, como sabes, um país importantíssimo em todo este equilíbrio ou desequilíbrio de forças, o Sheikh bin Ahmad Al Thani. Ele foi a Washington. Ele é também, ao mesmo tempo, o responsável por um serviço que é o chamado LEC-IA, que é uma espécie de... O que eu iria dizer? Uma espécie de mistura do SIS português e da Polícia de Segurança Pública, sobretudo na área antiterrorista. Portanto, é uma área de segurança interna que também tem competência de informações. Ele foi aos Estados Unidos falar com várias entidades americanas, do FBI, mas aqui está, o FBI e outros, aqui está com o atual Procurador-Geral americano, Todd Blanche, a discutirem alguns problemas que têm a ver com a possibilidade de aplicação de mandados de captura contra cidadãos iranianos e outros, isso foi algo que eu soube desta reunião, e que alguns deles podem estar dentro do Qatar. Mas é uma reunião que, enfim, em relação à qual não houve uma divulgação exata da agenda, mas estes contactos também se fazem aqui. Por fim, todos perguntam, mas os Estados Unidos, enquanto negociam, mantêm ou não mantêm as suas forças perto do Irão? Isto é a última atualização que eu tenho. Portanto, tu tens aqui porta-aviões e aviões anfíbios. Como vês, eu agora vou-me aproximar, eu prometo que não exagero.
No Golfo, portanto, na zona do Golfo, continuas a ter o porta-aviões Abraham Lincoln, o George Bush e o navio anfíbio Tripoli. E aqui o Boxer, também um navio anfíbio, que está a algures entre o Mar Arábico e a ilha de Diego Garcia, que está aqui em baixo. Portanto, é um navio que se mantém móvel. Depois tens o quê? Tens o porta-aviões George Washington, que costuma estar em Yokosuka, no Japão, que está a algures na zona do Pacífico. E para outra parte do hemisfério tens o Gerald Ford, que já fez parte das operações do Golfo, que está agora nesta zona, perto de Norfolk. Tens o Dwight Eisenhower, que está ancorado em Norfolk. Portanto, o Gerald Ford não está ancorado, mas está nesta zona. Este está ancorado. Tens o Nimitz, porta-aviões também, que parece dirigir-se para esta zona. Portanto, estamos a falar do Atlântico Sul. Depois tens 3 que não estão neste momento em funções, o Ronald Reagan, o Stennis e o Truman, 3 porta-aviões, que neste momento não estão disponíveis. Tens um outro porta-aviões, o Carl Vinson, que parece continuar adstrito a operações na zona toda de interdição da droga, aqui na América Latina. E depois tens, este para mim é o mistério maior, é o Theodore Roosevelt, que está a algures na costa oeste dos Estados Unidos e que se pode estar a aproximar da Ásia e pode-se depois estar a aproximar do Golfo, mas não sabemos. Mas, portanto, a postura continua a ser de ter 2 porta-aviões, 2 navios anfíbios que transportam muito material e fuzileiros na zona de perigo, chamemos assim. Portanto, negociações, mas, como dizia o Presidente Roosevelt, speak softly but carry a big stick. Ou seja, palavras doces, mas não se esqueçam do pau. Ficamos assim com um retrato do que está a acontecer no Médio Oriente. Nuno, vamos agora regressar aos nossos lugares e vamos. Procurar falar um bocadinho sobre o conflito na Ucrânia, porque de facto tem sido dias também muito intensos nesse sentido. Não só a Ucrânia está a intensificar aqui os ataques contra algumas posições russas, como também não vemos grandes avanços no que diz respeito às negociações para a paz. Deixa-me perguntar-te desde já, do lado russo, o que é que está a acontecer? Porque fala-se aqui em algumas correntes que divergem no que diz respeito às intenções de continuar ou não esta guerra. Sim. Eu acho que não estamos ainda numa situação próxima daquela que foi protagonizada pelo Sr. Prigozhin, que no fundo, baseado nos seus triunfos de guerra e na discordância que estava a ter com o Estado-Maior russo, que se preparava para um golpe de Estado. No fundo, que queria afastar vários dirigentes político-militares. Mas estamos a ter algumas movimentações interessantes. Por exemplo, tu tens um grupo de militares que era ligado a um militar contestatário, o Sr. Alexander Lunin, que veio fazer uma proclamação pública a dizer que queriam ser recebidos pelas altas esferas do Kremlin para denunciar graves irregularidades dentro das Forças Armadas. Vamos ver aqui este vídeo. É um vídeo que, entretanto, já correu o mundo. O GRU, portanto, russo, os serviços secretos militares, dizem que isto é uma provocação ucraniana, dizem que estes homens não são russos, dizem que são ucranianos disfarçados. A verdade é que eles fazem algumas reivindicações que, curiosamente, parecem muito próximas do que aconteceu no tempo do Sr. Prigozhin. Não sabemos o que é que aconteceu ao Sr. Lunin, portanto, que seria uma espécie de chefe deste grupo, terá desaparecido, há quem diga que ele está preso, há quem diga que ele está doente, não sabemos. Agora, também começou a circular um memorando, que é o chamado Manifesto dos Oficiais, que eu vou mostrar aqui, que os serviços secretos militares russos também dizem, não, isto é uma propaganda da CIA, no fundo, isto é uma espécie de um apelo à insurreição de oficiais, em nome da pátria russa, mas isto é algo para nos dividir. Mas isto começa já a acontecer com alguma frequência na Rússia. Por outro lado, os ucranianos têm tentado começar a atacar sítios que até agora eram de difícil defesa pela Rússia e que vão ser ainda mais difíceis. Um deles é esta, mesmo junto a Kherson e em Mykolaiv, que é a chamada Ponta de Kiburn, onde há estruturas russas que estão feitas para observar o sul da Ucrânia e para detectar a passagem de navios e a passagem de aviões e de helicópteros, foram atacadas pelos ucranianos e vai ser muito difícil à Rússia manter forças tão destacadas, tão próximas da fronteira entre a Ucrânia livre e a Ucrânia ocupada. Portanto, tudo isto se passa já perto, portanto, de Kherson, Odessa, Mykolaiv, etc. Vai ser muito difícil à Rússia manter estas posições. Por outro lado, o receio de que os ucranianos ataquem
os bombardeiros estratégicos russos que estão adstritos às chamadas forças nucleares fez com que o Ministro da Defesa fosse ver estes novos bunkers em que os bombardeiros serão albergados para serem totalmente protegidos dos ataques ucranianos. Portanto, não mais bunkers improvisados, não mais bunkers pouco protegidos, vão ser bunkers, se calhar, alguns subterrâneos e alguns, se calhar, há notícia de que os russos terão adaptado aqui técnicas que o Irão usou para se proteger dos ataques americanos e israelitas, e a verdade é que há um receio que estas forças possam ser atacadas, portanto, estamos a falar dos bombardeiros Blackjack, os Bear, os Backfire, etc. Notícias preocupantes, que mostram que realmente há muitas pessoas na Rússia que preferem, em vez de retirar, preferem aumentar o nível das hostilidades. Este senhor, Konstantin Malafeyev, que é enfim, ele afirma-se um monárquico russo, depois vem dizer que indiretamente ainda está ligado à família dos Romanov, não sabemos bem como, mas o senhor Malafeyev é um milionário, tem uma cadeia de televisão, financiou os grupos russos do Donbass, portanto, em 2014, financiou aquelas milícias todas, e ele vem dizer uma coisa um bocadinho sinistra, diz assim, é preciso, antes, ou, como ele diz, mais cedo do que mais tarde, começar a pensar em usar armas nucleares táticas sobre Kiev e sobre outras cidades. E ele usa um argumento que é este. Bom, se os americanos usaram isto em Hiroshima e usaram em Nagasaki, por que é que nós não podemos usar em Kiev e em Kharkiv, por exemplo? É algo sinistro, mas que neste momento se passa nas discussões de algumas pessoas que querem influenciar o poder político russo. E depois temos este homem, eu cheguei a conhecê-lo há umas décadas, conheci-o depois quando ele foi Ministro da Defesa, Sergei Ivanov, que nos aparece ali à esquerda. Ele perdeu o filho há uns anos em circunstâncias trágicas. Sergei Ivanov é um homem que durante muito tempo se pensou que podia ser o sucessor de Putin. É um homem que tem uma carreira político-militar muito parecida com a do Putin, porque vem também dos serviços secretos, depois foi Ministro da Defesa. Aparentemente era a grande voz contra esta invasão, agora já se pode dizer. Portanto, ele teria, quanto muito, dito a Crimeia muito bem, o resto será um disparate, e ele terá dito a vários comentadores que esta invasão é um produto do Kremlin e dos serviços de segurança internos, do FSB, mas não dos militares. Os militares foram arrastados para a operação. Se isto é verdade ou não sabemos. A verdade é que o senhor Sergei Ivanov chegou ao fim da sua vida na Terra e, portanto, desapareceu mais uma cara que poderia eventualmente ser uma sucessão de Putin. Olhamos agora, Nuno, para a nova política americana na Ucrânia. Pergunto o que é que terá feito Donald Trump mudar de política no que diz respeito ao território ucraniano? Várias coisas, entre elas a prática. Quer dizer, o Donald Trump, como sempre diz, baseia-se muito nos trunfos do terreno. E a verdade é que os recentes ataques ucranianos parecem ter feito acreditar Trump que a estratégia era errada, que se calhar o melhor era apoiar os ucranianos para obrigar a Rússia a vir às negociações. E já agora, deixa-me voltar para trás e vamos ver o que é que a administração Biden em 2025 dizia sobre os ataques ucranianos às refinarias de petróleo e não era muito simpática em relação a esses ataques. Vamos ver aqui uma interrogação no Senado aos responsáveis da administração Biden que seguiam a guerra na Ucrânia. The Biden administration came out and condemned the Ukrainians for hitting Russia's oil and gas infrastructure and suggested that they should not do that again. Can you tell me why, while Russia is attacking Ukrainians' oil and gas and energy sector, why shouldn't the Ukrainians attack the Russian oil and gas and energy sector? The issue on attacking critical infrastructure is when those are civilian targets, we have concerns because Ukraine holds itself to the highest standards of observing the laws of armed conflict, and that's one of the elements of being a European democracy. But the Russians are attacking the oil and gas infrastructure in Ukraine, correct? Absolutely. And if you're going to win a war, you can't sit back and take punches and not deliver punches. So why shouldn't the Ukrainians attack the oil and gas infrastructure in Russia? Congressman, we have concerns about striking at civilian targets when we support countries. Again, this is Ukraine's sovereign decision, but we express those concerns. But those oil and gas infrastructures in Russia are owned by the Kremlin, correct? It's not like they're owned by a private corporation that have shareholders and private assets are being destroyed. They are owned by private Russian citizens who are part of the Putin regime. That is correct. I mean, it makes sense to me that
we should destroy them. É interessante porque, na altura, já nos esquecemos disto, o Pentágono e a administração Biden era contra os ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera russa. E convém também percebermos que isto tem a ver com uma orientação estratégica que não variou com os presidentes. Agora, o que é que o Trump diz, por exemplo, sobre a maneira como o Zelensky está neste momento a conduzir a guerra? Ele que tem criticado muito o presidente Zelensky, como sabes. You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now? You famously. Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides, but I think he's doing pretty well. You got to hand it to him. Can I ask you? E já agora, quando se diz está a dar-se muito bem, quão bem? Ontem, por exemplo, tiveste um ataque à fábrica militar Titan Barrica em Volgogrado, outra vez com os supermísseis ucranianos, os Flamingo. Tens aqui um exemplo desses ataques. O Flamingo hoje é um míssil muito diferente daquilo que era na sua origem, mas isto é a tecnologia ucraniana em funções neste tipo de ataques. E agora também há ataques com tecnologia americana, o míssil americano AGM-188, conhecido por Rusty Dagger. Os ucranianos terão começado a usar estes mísseis contra... Aqui três áreas que vou tentar mostrar. Aquilo em cima é o que resta do prédio de semicondutores de Voronezh, onde a Rússia fazia semicondutores para os seus mísseis, e depois à esquerda, talvez mais dramático ainda, o ataque a duas grandes estações de comunicações por satélite que a Rússia possui. Uma delas, diria eu, está na zona de Moscovo, outra bastante afastada. Isto pode interromper as comunicações com os satélites militares e os satélites civis russos, portanto, destruindo quer a parte das comunicações, quer a parte, digamos, de tecnologia militar espacial. E ali tens um avião F-16, neste caso um avião americano, mas os ucranianos, como sabes, também têm F-16, e agora já estarão a usar estes, realmente, os mísseis AGM-188, são bastante precisos e têm um grande alcance. Embora o alcance seja classificado, ou secreto, se quisermos, aparentemente pode chegar quase aos 1000 km, portanto, 930 km é um número classificado. Por outro lado, as ameaças de Zelensky à Bielorrússia sobre os repetidores que estariam a ser instalados na Bielorrússia e que estavam a conduzir drones, terão dado resultado. Portanto, o senhor Lukashenko desligou ou mandou desligar, ou mandou eliminar esses repetidores, portanto, que estavam em antenas de comunicação bielorrussas. Aquelas imagens que temos ali são dos sítios de onde partiam os drones, portanto, são sítios muito próximos já da Bielorrússia, portanto, estamos a falar de Oriol, estamos a falar de Smolensk, estamos a falar de Briansk, era ali que estavam as grandes bases de drones que eram lançadas contra a Ucrânia e depois reorientadas da Bielorrússia. O Zelensky diz que tudo isso foi desligado, também há comentadores militares que já dizem que é possível, que isso tenha acontecido. E isto, obviamente, que se diz que também foi alvo de pressão americana. Há quem diga que os americanos também disseram ao Lukashenko para não serem atacados, convém talvez que sigam este conselho do Zelensky. Por outro lado, os Estados Unidos têm estado a prestar um apoio muito grande às manobras de países da NATO, num país que era tradicionalmente um aliado da Rússia, a Arménia. Tens aqui o último exercício de países da NATO, incluindo os Estados Unidos, com os militares arménios. E tens aqui duas declarações muito interessantes. A Rússia, pela primeira vez, começou a admitir que, se calhar, se enganou nas suas relações com os Estados Unidos. E que, se calhar, aquilo que se passou no Alasca pode ter sido uma ratoeira. Mas o melhor é ouvirmos o que é que diz, de uma forma um bocadinho sofista, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov. Down at the negotiating table, as I've just listed, so that we fulfill their ultimatums, including the payment of reparations and much else besides, including agreement that occupation troops with an anti-Russian mandate will be introduced into Ukraine. I do not even want to suspect that Alaska, like the European actions, was conceived in order to buy time for rearming the Kiev regime. I do not even want to think about it, but in practice, it turned out the way it turned out. Portanto, pela sua maneira característica, o Sr. Lavrov diz: eu não quero sequer pensar que aquilo que se passou no Alasca fosse uma ratoeira para que a Ucrânia ganhasse tempo para se rearmar. Não quero sequer pensar nisso, mas obviamente que era nisso que estava a pensar.
e o secretário de Estado americano, Rubio, acabou por dizer que afinal não havia nenhum acordo entre Trump e Putin no Alasca, terá sido tudo um mal-entendido, mas o melhor é verem. So it's been debilitating for Europe, but especially for Ukraine and for Russia increasingly. So we are prepared to step forward and play a constructive role if there's one for us to play in bringing the parties together and bringing that war to an end. That's what the president's tried to do now for a year and a half, but there was no agreement in Alaska. There was a proposal made in Alaska, but it was never an agreement. Portanto, uma proposta, mas não um acordo. Mas o melhor agora é irmos para algo totalmente diferente, como dizia os Monty Python. É uma entrevista com o Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo. Como tu sabes, a pasta da defesa é uma pasta complicada. Vai ter que lidar com muitas coisas. Vamos falar aqui também da substituição dos F-16, que está a excitar muitas pessoas. E começámos por perguntar ao Ministro da Defesa se em matéria de reequipamento militar, Portugal percebeu os sinais geoestratégicos que vieram com a invasão da Ucrânia em 2022 e depois com a alteração das prioridades estratégicas dos Estados Unidos, também, como tu sabes, referenciadas em 2 documentos importantes publicados pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado norte-americano, também pela presidência americana. Portanto, será que Portugal tem o seu reequipamento militar baseado nestas novas circunstâncias? Vamos ver. Em Portugal fizemos o que há muito tempo não era feito. Lemos os ventos da história, percebemos o contexto geopolítico e o contexto geoestratégico e avançamos transversalmente para um conjunto de medidas e de investimentos que fazem muita diferença, começando pelo fator humano, porque não há forças armadas sem militares. E é exatamente por isso que nós começamos por garantir que aquilo que eram causas de saída das Forças Armadas tinham respostas políticas que invertessem a percepção daqueles que viam nas Forças Armadas uma oportunidade de carreira. E por isso nós começamos pelos salários. Nós aumentamos salários de forma muito significativa para que se perceba em 2025, em termos brutos, o salário das praças aumentou 314 euros. Aumentamos o suplemento da condição militar, o que significa que um suplemento que em 2023 estava em 100 euros, em 2024 cresceu para 300 euros, em 2025 para 350 euros e em 2026 para 400 euros. Tudo conjugado é muita coisa. Depois avançamos para aquilo que eram razões que levavam à saída. Enfim, os militares às vezes não liam nas Forças Armadas aquilo que era o seu sonho de vida e, portanto, partimos para a habitação. Nós conseguimos ter, coisa que não se tinha no passado, dinheiro do PRR, que estamos a utilizar para a recuperação de edifícios que estavam devolutos e a converter esses edifícios para a habitação de baixo custo. E avançamos para o reequipamento das Forças Armadas. Mas essa foi, digamos, a etapa mais recente e tudo conjugado. O que é um facto é que se entre 2015 e 2023 o número de militares nos trajamos das Forças Armadas caiu de perto de 29 mil militares para perto de 23 mil militares, em 2024 e 2025, consistentemente invertemos este ciclo e hoje temos mais militares a entrar do que a sair. Eu gostava de lhe mostrar um gráfico que é esse propósito muito... Total 22 mil militares nos 3 ramos? 2015, sim. Os números caíram sempre, e nos últimos 2 anos subiram e têm subido de forma... O efetivo hoje é 22 mil? O efetivo hoje já está em próximo dos 25 mil. Não é equitativa a distribuição, há ramos que têm maior dificuldade por natureza. Enfim, a Marinha a nossa Marinha é extraordinária, mas tem menos bases do que, por exemplo, o Exército. Portanto, no caso do Exército, muitas vezes muitos jovens encontram mais oportunidades próximo de casa do que na Marinha, embora a Marinha tenha também ofertas extraordinárias. O que importa é perceber-se que isto se alterou, e alterou-se significativamente. E há uma semana aprovamos o novo Decreto-Lei de Efetivos que nos permitirá crescer até perto de 31 mil militares nos próximos 3 anos. No meu introito eu falei do peso que teve a invasão da Ucrânia na revisão dos planos europeus e enfim, o reequipamento português parece estar nos 3 ramos, mas corrija-me se estou errado, em alguns grandes programas que merecem ser conhecidos do público, alguns são, outros não tanto.
O que avulta mais será talvez o das fragatas, não é? Que passarão a ter um sistema de defesa do espaço aéreo que até agora não existia, de longo alcance. O Exército vai ter novas viaturas blindadas, já de última geração, e defesa aérea de curtíssimo alcance e de curto alcance. E a Força Aérea, já lá vamos, é sempre olhado como o problema maior a substituição dos F-16. Hoje temos que investir mais no pilar europeu de defesa da NATO. Sim. E foi por isso que apostamos no SAFE. Enfim, que é um mecanismo de empréstimo da União Europeia que assenta em aquisições de Estados, entre Estados, em condições muito favoráveis, com pagamento em largo prazo, baixa taxa de juro, com esta particularidade de que esses equipamentos têm que ser maioritariamente, têm que ser europeus, ou, na sua maior concretização, europeus. E o que é relevante aqui perceber-se é que Portugal foi o primeiro país, um dos primeiros países a apresentar a sua candidatura, dos primeiros países a verem aprovada essa candidatura, e estamos a investir em todos os domínios, terra, mar, ar, espaço e ciberespaço, e nos 3 ramos das Forças Armadas. E isso é muito impressionante, porque de facto, através do SAFE, nós vamos poder dar um passo gigante, já até 2030, naquilo que é a aquisição de fragatas, blindados, drones, munições, sistemas antiaéreos, sistemas de artilharia, enfim, há um conjunto de viaturas diversas e, portanto, essa modernização é fundamental. Mas esta não foi uma escolha casuística, menos foi uma escolha minha. Nós quisemos, enfim, assentar este critério, que é para mim um critério geral e abstrato, vale para o que vamos adquirir pelo SAFE, mas vale para outras aquisições, vai valer para as aeronaves que vão substituir os F-16. Quando é que os contratos estarão? Eu gostaria que já no final de julho pudéssemos ter alguns contratos celebrados, mas depende também dos mecanismos de financiamento, de empréstimos. Há fatores que não dependem apenas de nós, mas desejavelmente será assim. Por exemplo, no que tem que ver com as fragatas. Este é o exemplo das fragatas. O que tem como critérios que foram pedidos os alvos capacitados da NATO, é o primeiro. A maturidade, portanto, perceber se quem apresenta estas possibilidades, enfim, se já construiu navios, quais são os navios que estão em construção, o preço por navio, é obviamente um critério relevante, o custo de sustentação anual por navio, porque por vezes a manutenção do navio e manter o navio a funcionar é muito oneroso e, portanto, não podemos ficar apenas pelo preço aquisitivo, e depois a participação da indústria portuguesa, não apenas a base tecnológica industrial das indústrias de defesa, chamada apetite, mas, eu devo dizer até de uma forma mais geral, muitas outras empresas têm áreas tradicionais de atuação, mas que agora percebem também oportunidades na defesa nacional. E este foi o critério. Gostava de fazer só 2 perguntas que apelam mais ao seu pensamento político do que propriamente a outro aspecto. O primeiro, como sabe, o nosso porta-drones, o Dom João II, que está pronto, é também um ex-libris também da nova Armada Portuguesa, está perto de uma zona de conflito, a zona de Galátia, que é uma zona que tem sido alvejada pela Rússia no Danúbio, portanto na Roménia, perto dos estaleiros. O Portugal está solidário, obviamente, com a Roménia nos esforços de defesa daquela área, acho eu. Claro, está solidário, tem missões na Roménia e acedemos àquele que foi um pedido do governo romeno e vamos reforçar as nossas forças militares com outras capacidades, nomeadamente no que tem a ver com o combate antidrone e com a vigilância do espectro eletromagnético. Portanto, para além do CTOE, para além das forças de operação especial. Vamos crescer com novas capacidades ou com outras capacidades que, tendo em conta a ameaça, que é agora verificada até pelo local de queda recente de um drone que sabemos resulta de um conflito de fronteira, não é? O próximo da fronteira. Enfim, por causa disso nós vamos reforçar aquilo que é a nossa contribuição. E os romenos têm, isto é importante que os portugueses saibam, muitas vezes as nossas Forças Nacionais destacadas são tremendas embaixadoras de Portugal, porque são tão competentes que são altamente elogiadas, e a Roménia é um dos primeiros exemplos. Há um país que Portugal é mais antigo aliado português na Europa e no mundo, o Reino Unido, que tem passado por alguns problemas de reequipamento militar, e Portugal planeia algum tipo de reforço das suas relações militares e de defesa com o Reino Unido ou não?
Nós temos relações de defesa com o Reino Unido e no que tem a ver com os nossos compromissos no âmbito da NATO e até, por exemplo, se falamos no burden shifting e da anunciada retirada daquilo que é a diminuição do esforço norte-americano na Europa, acabamos de assinar uma iniciativa e de subscrever uma iniciativa norueguesa onde vários países atlânticos, dos dois lados do Atlântico, devo dizer, mas no que tem a ver com a Europa, assumem a defesa do nosso espaço. E, portanto, e os britânicos são aliados fundamentais, desde logo no contexto da NATO. O tema da substituição dos F-16 é urgente ou não? Eu diria que é urgente, eu diria que é prioritária. Os F-16 são aeronaves cumpriram muito bem a sua função, extraordinárias na sua capacidade, mas datadas e é preciso dar o passo seguinte. Mas esse processo ainda não se abriu e essa é a nota que eu quero deixar porque, naturalmente, pela dimensão do esforço e pelo que está em causa em termos de capacidade, muito se tem dito, escrito, temos vários especialistas de várias latitudes a dizerem muita coisa, mas há um tempo que é definido por nós. Não é definido por mais ninguém, e nomeadamente pela Defesa Nacional. Especialistas e vendedores também. Isso, abundantes. E, portanto, quando o processo se abrir, vai ser público que o processo se abriu e, a partir daí, com o mesmo rigor e critério que definimos para o SAFE, mas naturalmente também tendo em conta o contexto geopolítico e obrigações de Portugal e missões que têm que ser concretizadas, tomaremos uma decisão. E tem ideia de quando é que esse processo será aberto ou não? Eventualmente este ano, muito embora não dependa apenas de mim, porque eu acho que esta é uma daquelas decisões em que tipicamente o Primeiro-Ministro tem que ter uma... Quando diz não depende de si... O Primeiro-Ministro tem sempre uma palavra a dizer, naturalmente. Mas há decisões estratégicas e relativas a capacidades em relação às quais, enfim, a Defesa Nacional por si vai fazendo o seu caminho, por tudo aquilo que significa. Eu acho que é um esforço em que outras áreas de tutela devem também ter uma palavra a dizer. Os F-16, como sabe, era o nosso último instrumento de defesa aérea, portanto, quer dizer, nós no fundo não tínhamos defesa aérea de longo alcance e, portanto, eram assegurados pelos F-16, mas tinham também missões ar-terra. Portanto, quer na proteção do nosso continente, quer na proteção da área marítima. E os aviões que eventualmente venham a suceder têm todas essas capacidades, quer ar-terra, quer ar-ar. Mas acha que alguma coisa que deve ser salientada mais é a atuação dos aviões no nosso espaço ou num espaço internacional que não é o nosso? Bom, tinham e têm. Mas tal qual há pouco, eu não tenho a pretensão de... Não estamos a falar de marcas nem nada. Eu não tenho a pretensão de ser um especialista, para além do mais, antecipando estes critérios que têm que ser verificados em relatórios que são técnicos e que nos ajudarão a balizar as decisões que são políticas. E até por isso eu não quero contaminar essa dimensão com a discussão que aqui temos, basicamente indiciando o que possa ser uma opinião que também terei, mas eu aguardarei que, ao nível técnico, a sugestão seja feita, uma posição seja defendida, para que, a nível político, ponderando também outras variáveis, nomeadamente o contexto geopolítico, a decisão seja tomada. Mas eu sobre isso realmente não queria... Mas estamos a falar sempre em teoria, quer dizer... Tudo é teoria, mas depois abundantemente interpretado. Mas temos aqui vários pilares. O pilar meramente português, o pilar europeu e o pilar extra-europeu. Em princípio, devia ser um avião que pudesse atuar nos três, ou não? Ou só num? Ou só em dois? Ou só em metade de um? Eu acho que não há ninguém que não deseje o melhor equipamento. Na dimensão militar, na dimensão política. Eu já nem estou a falar do melhor, estou a falar capaz de... Há outras variáveis. A nossa perspectiva tem sido, tese geral, não apenas relacionada com este equipamento que estamos a falar, a de que, podendo, compramos em Portugal, não havendo em Portugal... Partimos para a dimensão europeia e, no que não existe na dimensão europeia, para outras latitudes do mundo livre. Pronto. Isto para dizer o quê? Que a nossa primeira preocupação tem que ser, eu diria, entre várias preocupações. Eu tenho à cabeça a da sobrevivência dos nossos militares, a letalidade dos equipamentos, dos meios, capacidade para o cumprimento de missões que são pedidas no contexto dos nossos aliados, e aqui, naturalmente, que há aspectos que são tidos em consideração, e depois as apreciações de natureza geopolítica e o preço? Do lado de cá e do lado lá do Atlântico. E o preço?
sendo que, naturalmente, o preço só por si não vale, embora seja um fator relevante. E o preço não apenas do equipamento, mas o preço do ciclo de vida. E depois desta entrevista, Nuno, vamos à rubrica habitual pela nossa segurança e defesa. É verdade. Deixa-me começar por mostrar esta imagem emblemática. Nós falamos muito da diáspora, o poder político português fala sempre da diáspora, mas é importante ajudar a diáspora, os portugueses que vivem no estrangeiro e que trabalham duramente no estrangeiro, com atos, não só com palavras. E realmente a partida de contingentes de emergência portuguesa para a Venezuela, nos KC-390 da Força Aérea, foi muito importante. Essas equipas de resgate portuguesas têm equipamento especial que as também faz distinguir de outros grupos, e a comunidade portuguesa, obviamente, que acolhe isto com especial emoção. Houve um português da Venezuela que me disse: se calhar um dia, que a Venezuela não está em boa situação económica, os portugueses da Venezuela vão ter que regressar a Portugal. E estamos a falar de 200 mil pessoas, ou mais. E Portugal também se devia preparar para isso, quer dizer, muitas pessoas capacitadas, com grande experiência empresarial e necessárias, podem ser, de repente, obrigadas a vir para Portugal. E nós também temos que pensar nessa parte. Por outro lado, esta história do caso do mal da Judiciária, como sabes, um movimento que alegadamente teria uma lista de pessoas a abater em Portugal, várias críticas feitas à PJ, a Polícia Judiciária aparece-nos aqui numa reunião de trabalho com a Força Aérea Portuguesa, com o segundo comandante operacional das Forças Armadas. A PJ trabalha muito rigorosamente com as Forças Armadas e com outras organizações de segurança e defesa. E acho que estas críticas, dizendo que a Polícia Judiciária e o Ministério Público não informaram os visados nestas tais listas, é uma crítica profundamente injusta. Não sei se parte da ignorância, se parte de outras coisas, mas provavelmente também sempre há quem tenha algumas dores de cotovelo sempre em relação à Polícia Judiciária. Mas a verdade é que quando este movimento é investigado e quando é desmantelado, e há as prisões, como sabes, há pessoas que ficaram presas, há outras pessoas que saíram em liberdade, portanto nem todas teriam o mesmo tipo de culpa, mas não havia nenhuma lista. Quer dizer, não foi apreendida nenhuma lista, não havia nenhuma lista, não foi investigada nenhuma lista. Essa lista só aparece numa investigação eletrónica a bancos de dados e, portanto, só aparece muito recentemente. Portanto, ninguém podia ter sido informado se não fazia parte de nenhuma lista. E, portanto, estas críticas são perfeitamente injustas e às vezes até parece quererem infringir o princípio da liberdade do investigador. Quer dizer, o investigador e, sobretudo, o Ministério Público, que está, no fundo, a calcorrear vias que já são vias judiciais, não pode todos os dias telefonar para uma entidade política e dizer: olha, na página tantos aparece o nome de tantos. Quer dizer, é perfeitamente ridículo. Há uma investigação em curso e essa investigação em curso pertence a um poder independente e que tem que agir conforme a sua competência técnica. Por fim, deixa-me só mostrar aqui uma nova entidade, o Contingent 5. Portugal, na agência Frontex, como sabes, é a agência que protege a Europa dos movimentos migratórios ilegais e tenta abranger os legais e protegê-los. Tem um novo comando. Portugal integra este comando da agência Frontex, vai reforçar meios em Portugal, vai preparar técnicos em Portugal, vai tornar ainda mais intensa a colaboração de Portugal com esta entidade. Está aqui muito envolvido não só a Administração Interna, mas também a Polícia Judiciária e outras entidades, e isto acho que não pode passar em claro. Olhamos ainda nesta edição para 3 casos que estão em curso no Tribunal. É verdade, olha, o primeiro, John Bolton, como sabes, foi o homem especial da equipa de segurança de Donald Trump no seu primeiro mandato. John Bolton é um homem que, entanto, se separou do Trump, tem sido um grande crítico. Foi acusado de ter documentos confidenciais. Foi acusado de 2 coisas: ter documentos confidenciais que não devia ter, 3 coisas. Documentos confidenciais que não devia ter, de ter manejado esses documentos de uma forma imprópria e de ter divulgado esses documentos. Ele negou a terceira acusação, que era a mais grave, mas aceitou as 2 primeiras. E, portanto, aceitou isso em tribunal. Vamos ver que tipo de sentença. Ele declarou-se culpado, vamos ver que tipo de sentença é que vai ser aplicada. Provavelmente uma pena suspensa, é a informação que eu tenho. Pode ser uma pena até, penso que 5 anos. E pronto, é o primeiro caso de tribunal. O segundo caso de tribunal é deste senhor, Taleb
a Abdul Mohsen. A Europa ficou aterrorizada, ficou surpreendida e chocada com o massacre de Magdeburgo em 2024. Não sei se te lembras que este senhor atropelou muitos civis, matou 6 e feriu 300 em Magdeburgo, na Alemanha. Tinha uma personalidade muito estranha, porque ele é um homem de origem saudita, aparentemente também com ligações a outros países do Golfo, e que, no entanto, era contra a imigração muçulmana para a Europa. E, portanto, nunca se percebeu muito bem qual era a motivação dele e se ele era uma topeira, como diziam os serviços secretos, se tinha outras intenções. A verdade é que ele acaba de ser condenado por um tribunal alemão a pena perpétua por 6 mortes e 300 feridos. Depois, Dmitry Koziura, este homem era o diretor da secção de contra-terrorismo do SBU alemão, do SBU ucraniano. O SBU é, digamos assim, o serviço secreto interno da Ucrânia, que precisamente combate o terrorismo importado da Rússia. O que é que se veio descobrir? Que este homem era um espião russo, foi detido já há algum tempo e foi agora condenado também à prisão perpétua. E, portanto, como se costuma dizer, Roma não paga a traidores. E, portanto, não sei se a Rússia lhe pagou, sei é que os ucranianos conseguiram deslindar este caso, que é um caso perturbante, sem dúvida. Passamos às tuas sugestões, começamos pelos livros da semana. Começamos pelos livros da semana. Eu, Georgia, por quem? Por Giorgia Meloni, sobre Meloni, com Meloni, em que ela fala das suas raízes, das suas convicções e da sua vida, que foi uma vida difícil, sobretudo para uma mulher política num mundo essencialmente masculino italiano. Depois tens viaturas automóveis e motocicletas do Corpo Expedicionário Português na Primeira Guerra Mundial. Todos aqueles que tiveram avós, bisavós, outros antepassados que combateram na Primeira Guerra e que custou muito a Portugal, como tu sabes, vão encontrar aqui aquilo que era o equipamento móvel dessa Força Expedicionária Portuguesa que tanto deu por Portugal e que às vezes cai no esquecimento. Depois, muito importante, o Travis Elberock, Atlas dos Lugares em Extinção. Vários sítios do mundo, uns ligados a civilizações, outros não, que estão em risco de extinção, e é um livro, acho eu, essencial. Há espaço ainda para os filmes desta semana? Acho que sim. Tens o Toy Story 5, que já estreou já há algum tempo, mas que continua a ser um grande sucesso e que vai centrar o seu vilão nas redes sociais. Portanto, são as redes sociais o vilão, neste caso. Depois tens, portanto, é o Toy Story 5. Não sei se está. E depois tens o Broken English. Broken English é um documentário sobre uma grande artista, infelizmente já partida, a Marianne Faithfull, a sua obra, a sua presença, as canções que não se esquecem, e o Broken English é um grande documentário. E, por fim, Sob Pressão, do António Maraz, que descreve com grande realismo técnico o dia D, portanto, a invasão da Normandia, o desembarque da Normandia, há 82 anos, e o papel dos meteorologistas, que é uma coisa que às vezes é ignorada. Muito bem, passamos às sugestões. Sugestões da semana. Tenho aqui duas. O Festival Sister Música em Alcobaça, que vai trazer, entre outras coisas, até ao meio de julho, música clássica, a música erudita, mas também música popular e as músicas do mundo. E hoje à noite, no festival, vamos ter o trio iraniano SER. É um trio iraniano que traz o Mustafa Taleb, toca aqui, este não é o Mustafa Taleb, este é o Milad Mohammed, toca o seu tar, é uma espécie de um alaúde, não é? Vamos ouvir um bocadinho. E ele é acompanhado pelo Ruzbeh Sayadi, que também toca tar, e depois por um homem que toca uma espécie de um violoncelo, mistura de violino e violoncelo, o Mustafa Taleb, toca o Kamanché, e vamos ouvi-los aqui, os dois, a tocar centralmente num outro concerto. Aqui tens o três Milad, e aqui tens o homem à esquerda do Milad, que toca aquela espécie de violoncelo ancestral. Por fim, o Festival de Músicas do Mundo, que se passa em Albergaria Velha, Ilha e Aveiro, até ao dia 10 de julho, e que nos traz, entre outros, um grande acordeonista brasileiro, o Rogério Correia,
alguns entre o tango e o jazz. Vamos ouvir um bocadinho para acabar. Só para dizer que hoje não falei de um tema que anda um bocadinho nas bocas do mundo, que é a situação em Espanha, a crise política em Espanha. Vou falar disso na terça-feira, nos Jogos de Poder. Hoje não tivemos tempo e tem que ser tratado com alguma cautela e seriedade. Há muito que se passa, é uma grande crise, mas fica para terça-feira. Fica prometido. Nuno, muito obrigada Até à pela próxima. edição desta. Até à próxima. Bom domingo. Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso.